programa Caminho da Universidade tem a satisfação de receber a escritora, a confreira, nossa querida professora Terezinha Leoni Wolff. É um momento muito especial, porque depois de 30 anos que passou o centenário de Ana Vitória, e ela, de uma forma carinhosa, dedicada, escreveu o livro sobre o centenário de Ana Vitória. Minha querida professora, estimada Terezinha Leoni Wolff, satisfação enorme receber no programa Caminho da Universidade TV 1000, que é filiada à TV Cultura do Brasil. Seja bem-vinda. Obrigada, professor, obrigada por tudo, pela boa vontade em trazer à vista do público algumas coisas que estão dentro do livro, que relatei aquilo que saiu durante o ano do centenário e até antes, né? Muito bem. Professora Terezinha, como surgiu a ideia de escrever sobre os festejos do primeiro centenário de Ana Vitória? Afinal, se passaram 30 anos. E se não é uma pessoa dedicada, que ama essa terra, que realmente zela pelos valores, pela história e pela cultura, provavelmente passaria batido esse registro. Nos conta dessa inspiração e como surgiu. Professor, já poderia ter surgido logo que passou a festa do centenário. Só que cada vez a gente tinha mais alguma coisa para fazer e fui deixando. As pessoas que foram envolvidas nesse trabalho, na realização das atividades, elas me cobravam, porque nós não tínhamos dinheiro e como é que fizemos mais de um ano de programação para festejar os 100 anos do município. Então eu devia isto para essas pessoas. Infelizmente, algumas já não estão entre nós. Mas com certeza já aprovaram esta bela obra. Então, Terezinha, uma curiosidade. Por que Santos de Casa? Isso aqui, sabe, eu fiquei pensando, digo, vou perguntar à dona Terezinha. Por gentileza. Santos de Casa, porque tudo que a gente fez foi com envolvimento de pessoas daqui. Pessoas amigas, outras nem tanto, que eram dirigentes de instituições de todos os tipos, as instituições sociais, militares, religiosas, e eu achei por bem dar o nome de Santos de Casa a essas pessoas, porque na verdade eu não faria nada sozinha. Foi um milagre que os Santos de Casa fizeram. Então aquela história que Santo de Casa não faz milagre, aqui não vingou se dizer? Não vingou. Não vingou porque todos eles fizeram milagres. Inclusive, não somente do município de União da Vitória e Porto União, porque trabalhamos junto com Porto União, mas também dos municípios que antigamente pertenciam ao município de União da Vitória. Então nós tivemos participação importante de General Carneiro, de Porto Vitória, Cruz Machado. Foram pessoas que vieram, participaram do nosso grande desfile de história, né? Então, realmente, são todos Santos de Casa. Muito bem. Como é que está dividido o conteúdo do livro, dona Terezinha? Fatores históricos, esporte, artes, religião, as promoções sociais, etnias. Dá para dar uma geral dessa divisão? Olha, professor, se nós não tivéssemos tomado por base organizar em partes, seria muito difícil fazer esta programação toda. Porque em 89, quando comecei um trabalho, foi o seguinte: eu fui convidada pelo professor Cordovan, que era justamente o presidente da Autarquia Municipal de Esporte e Cultura e Turismo. Eu fui convidada a realizar 2 noites de festa no Clube Apolo para comemorar os 99 anos do município, antevendo já um centenário
que eu nem imaginava que fosse. Mas o professor Mário, de inesquecível memória, sempre prezando pela continuidade de um trabalho dentro da história, dentro da literatura, da música, da dança, das artes plásticas, ele resolveu colocar o meu nome dentro de uma comissão organizadora dos festejos. A princípio, foi a professora Thaisa Risenberg, professor Cordovan de Mello e eu, reunidas com o professor Mário, e mais o Ivan Portela, que era, nessa época, o vice-prefeito. Então, eu, cá com os meus botões, pensei o seguinte: vamos dividir tudo isso. 89 é uma programação, 90 é uma outra programação. E, ao mesmo tempo, após criada a Fundação de Cultura, é uma terceira parte. E foi aí que a gente, dividindo em capítulos, dividindo em sessões, organizamos o livro. Mas, dentro do conteúdo virtual, como a gente hoje usa, né? A primeira reunião que foi feita foi exatamente para que se fizesse um trabalho de estrutura para o centenário. A estrutura foi em 89. Então, essa divisão em 3 partes do livro, com textos e com títulos. Sim. Então, a primeira parte foi caminhando para o centenário, né? Isso em 1989. 89. A segunda parte foi justamente o ano do aniversário da cidade, 1990. E a terceira parte foi após a criação da Fundação Municipal de Cultura, que eu continuei lá a convite do professor Mário, porque já estava fazendo o trabalho dos festejos todos, e ele achou por bem que eu ficaria como diretora cultural dessa fundação recém-criada. A senhora pode escrever, dona Terezinha, o importante da primeira parte de 1989? Dá para levantar os pontos de relevância e importância? Alguma coisa, porque o livro realmente ficou bastante complexo. Eu quero aqui parabenizá-la. O livro é realmente de peso em todos os sentidos. É pesado mesmo. Papel bom. Né? Então, essa impressão eu devo à Prefeitura de União da Vitória. Foi eles que patrocinaram a impressão do livro, né? O trabalho, embora sendo feito em casa, porque realmente foi depois que eu deixei de trabalhar fora que organizei as coisas, né? Mas na primeira parte, professor, reunidas as pessoas que achávamos por bem, poderiam fazer a comissão central, aquela que coordenaria as demais comissões que fossem organizadas por setores. Então, nós tivemos lá o presidente de honra, que era o professor Mário Risenberg. Nós tivemos a presidente da comissão, que seria eu, porque quando eu argumentei que não queria ser a presidente dos festejos, porque eu achava que tínhamos aí comerciantes e pessoas ligadas realmente à área industrial, com mais possibilidade financeira, já que nós não tínhamos dinheiro, e que eles seriam as pessoas indicadas para presidirem essa comissão. E ele respondeu para mim: ninguém melhor do que alguém ligado à educação das nossas cidades para fazer esse trabalho. Então foi o que o professor Mário me disse, eu não esqueci jamais, está no livro. Conquistou a sua participação. Então, professor, daí nós tivemos ali a secretária-geral, que era Ana Maria Biner, uma pessoa assim que muito colaborou comigo. Naquele tempo nós não tínhamos computador, não tínhamos nada. Então era na base da datilografia, e a Ana Maria era exímia nessa parte, né? Eu dava o recado por escrito para ela e ela passava tudo para a datilografia. Depois nós tivemos a primeira secretária, que foi a Lenita Pastuchak. Aí tivemos a parte da tesouraria, o professor Joaquim e o Hélio Bueno de Camargo, que pegamos já pessoas da comunidade, no caso.
E depois nós tivemos as Relações Públicas, que foi a inesquecível Gladys Chakarowski, fez um trabalho também muito bom de divulgação. E a ajuda de toda a imprensa, escrita, falada que nós tivemos, eu realmente devo muito a esse trabalho dos nossos jornalistas, dos nossos repórteres. E nessa primeira parte foi envolvido assim um trabalho de estrutura, como eu falei. A cidade, até então, ficava sempre aquela dúvida. Mas aonde que começou a cidade? Quem foi o fundador? Foi Amazonas Marcondes? Então esse grupo de professores, e historiador no caso, então tivemos a Leni Gaspari, tivemos o professor Joaquim, professores de história, né? A inesquecível Lili Matzenbacher, também de história, e o Almir Rosa, também de história, e o Odilon Moncinelli, que era o advogado. Essas 5 pessoas fizeram uma pesquisa, professor, em todos os setores, como eu falei, aqueles municípios ao qual que já pertenciam à cidade antigamente, e também aos outros lugares onde nós tivemos a influência de um tropeirismo, de alguma coisa assim. Palmas, que nós sabemos também pertencia à União da Vitória, né? Pertencia a Palmas. Tivemos pesquisa em General Carneiro, nesses municípios próximos. E, ao mesmo tempo, Castro, Curitiba e até São Paulo, que o professor Almir, ele dirigiu-se até São Paulo para que trouxesse subsídios e mais um pouco de consulta bibliográfica, chegou-se à conclusão de que União da Vitória e Porto União, naturalmente, começaram com a passagem dos tropeiros pelo Val. Este documento está na íntegra no livro. E é um livro, é uma pesquisa que foi feita com a intenção de que fosse mais tarde colocado numa edição bonita, mas ficou no simples. Então, eu passei tudo para o livro. Você aproveitou todo esse material de pesquisa? Todo esse material, aqui dentro. Conteúdo riquíssimo, professora. E aí, no primeiro período ali, na primeira parte, nós tivemos também escolha do slogan do centenário, tivemos o símbolo do centenário e o marco do centenário, né? Então, tudo isso, junto com aquela comissão que verificou a história, foi para a primeira parte, importante. O Ivaí, o Will, que fez o marco, que ganhou para fazer, embora abríssemos para a comunidade, né? Perfeito. Mas o Ivaí foi o que ganhou, que está lá, bonito. Infelizmente, não foi como ele desejava, porque para ele nós teríamos ali uma fonte e aguapés, que nós não pudemos pôr, mas está ali. Também foi uma sugestão que se fizesse na baixada ali, entre a rodovia e a entrada para São Cristóvão, aquele parque embaixo ali fosse a Praça do Centenário, que também não saiu, né? Então, pode sair ainda, por que não? Pode sair. Então, vamos dar uma provocação para o nosso prefeito Bachir. Eu sempre provoco, né, professor? Vou te contar uma coisa, o Bachir era menino quando ele participou de uma comissão nossa no centenário. Foi feita a escolha da Rainha Mirim. Sim. Né? Tá lá o Bachir. Muito bem. Professora Terezinha, segundo momento da realização em relação ao aniversário do centenário da Vitória, 1990. A senhora vai me responder no segundo bloco. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e a presença ilustre desta encantadora escritora, nossa querida acadêmica, professora Terezinha Leoni Wolff. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje a presença ilustre desta figura ímpar, nossa escritora, professora, acadêmica, Terezinha Leoni Wolff.
ela escreveu uma bela obra sobre o primeiro centenário de Ana Vitória. E a querida professora, se preparando para nós comemorarmos o segundo centenário, professora? Do outro plano. Do outro plano, com certeza, plano. Mas estamos nos preparando. Bom, eu vou estar com 140 anos, mais ou menos. Professor, Sim. esqueci de falar na primeira parte do livro, né? Foi uma parte tão importante, porque nós tivemos, assim, iniciativas que dificilmente se consegue. Por exemplo, um selo do centenário. O Correio realmente colaborou com a gente. O bilhete da loteria, que saiu justamente com a foto do marco do centenário, né? Nós tivemos também, além do selo e desse bilhete da loteria, a ideia de verificarmos junto às empresas um troféu para darmos às pessoas que colaborassem com o centenário. Aí fomos até a Pormade e, gentilmente, Cláudio nos atendeu, e o Carlos Tranhalp foi uma pessoa que trabalhava lá, e ele fez uma miniatura do nosso símbolo do pinheiro lá, que o professor Ivaí fez, e nós doamos às instituições que vieram de fora para colaborarem com a gente, e mesmo as instituições locais, as pessoas importantes que colaboraram com o centenário. Então essa é uma parte muito importante, foi uma estrutura que se fez a respeito do centenário. Essa comissão pensou em tudo, né, Adelina? Sim, foi muito todos bom. Os detalhes, muito né? bom. A gente sentava de manhã, anoitecia e a gente não via o tempo passar. E era muito... assim, bem sincronizado, harmonioso, as ideias surgiam, debatidas. Sim. Reunimos inclusive o pessoal das indústrias, do comércio, para colaboração, porque eles foram gentis demais com a gente, sabe, professor? Tem muita coisa escrita nesse livro que é um agradecimento feito, principalmente por mim, que estava sempre atuante ali no centro de tudo. Eu fiz questão de não esquecer de nada. Se alguma coisa passou em branco, eu peço muito perdão às pessoas, mas eu acredito que está tudo por aqui. Muito bem. Nos fala do segundo momento daí, que é o aniversário 1990. Sim, então nós nesse segundo momento nós tivemos realmente o aniversário da cidade. O mês de março, que era o mês do aniversário, e o dia do aniversário. Esse dia do aniversário, professor, começou com um hasteamento da bandeira, né? Inclusive nós tivemos a presença constante, que foi muito importante, do diretor do fórum, o Dr. João Maria de Araújo. Ele participou de tudo. Tanto é que eu pedi para que ele fizesse uma abertura do livro, né? E ele gentilmente atendeu. Então, fizemos o hasteamento da bandeira, onde estava a professora Elga, que era representante do núcleo, né? O presidente da Câmara e mais o Dr. João Maria. Depois do hasteamento, ali na Praça Coronel Amazonas, está lá um monumento em azulejo retratando um caminho dos tropeiros. E esse monumento, que foi feito pela Balbuque, a Beatriz Balbuque, e mais o Amadeu Bona. Então, está lá, até eu não sei como é que está bem agora, se já não está esmaecido, que precise uma restauração. Tudo isso, professor, eu coloco no livro para que as pessoas acordem e vejam a importância que foi um trabalho desse, sabe? Aí teve um culto ecumênico. O saudoso nosso bispo, né, Dr. Walter, Dom Walter Berger, que foi um companheiro nosso na academia depois, ele foi uma pessoa que coordenou essa parte do culto ecumênico, mais o professor Joaquim e a professora Arlete Bordim, hoje todos os nossos amigos de academia, né? Só está citando nomes, né? E eu lembrei exatamente todos que fizeram
e fazem parte da Academia de Letras. Exatamente. A qual a senhora já foi presidente. Então foi feito um culto ali no ginásio do Pastucci, né? Professor Israel Pastucci, que foi outra figura muito importante para a gente também no centenário. E depois, durante o dia, várias comemorações foram feitas, até várias inaugurações administrativas, também tudo constando no livro. E mais ainda o ano de 1990, que foi um ano que veio muita gente participar, gente de fora. Nós tivemos um baile do centenário com o bolo de aniversário cortado por dois prefeitos, o Dr. Mário Risenberg e o Dr. Ari Carneiro, que era de Porto União. Aliás, o Dr. Ari Carneiro foi um prefeito naquela época que ajudou muito na programação, porque ele estava sempre presente. E no dia do aniversário de União da Vitória, ele decretou feriado em Porto União. Que gesto maravilhoso, sim, de respeito, né? Exatamente. Tivemos também um desfile do centenário, onde também foi dividido em duas partes. A parte mais antiga e a parte contemporânea. A história da cidade antiga e mais atualmente. Onde até foi pedido, na época, a instalação de uma universidade aqui. E nós estamos agora com tantas universidades, né, professor? Sim, um curto período, 30 anos, quantas coisas foram realizadas, né? Mas foi realmente um ano que todo mundo, olha, não sossegava. Este gesto, doutor Ari, eu agora só falou, fiquei pensando, somos cidades irmãs. Quer dizer, foi natural para ele. Sim. Não foi uma coisa do outro mundo. Não, quer dizer, não. Para analisar, é a consciência de um gestor público com a questão da empatia e a sensibilidade pela importância do centenário de uma irmã. Exatamente. Bacana. Exatamente. E também nesse mesmo ano, professor, o professor Mário, que era o nosso presidente de honra da comissão, né? Ele achou por bem criar a Fundação de Cultura, separar da Autarquia Municipal de Cultura e Turismo. Então ficou uma Secretaria da Cultura. Embora nós não tivéssemos, foi feito um trabalho, eu realizei na época toda uma organização para o funcionamento dela, né? Mas sempre para a cultura falta dinheiro. Então, às vezes, a gente não consegue aquilo que quer, né? Mas ficou como presidente o Ivan Portela, que já era funcionário da prefeitura, o diretor administrativo, o Wilson Domingos, já falecido, que também trabalhava na prefeitura, né? E eu como diretora cultural. E aí, a partir desse período, entra a Fundação Municipal de Cultura, que o professor Mário achou por bem me convidar, exatamente porque eu tinha ficado durante todo aquele tempo atuando nos festejos do centenário. Aí envolveu a região, isso, dona Terezinha? Sim. Aí, com isso, apareceram pessoas de todos os lugares. Todos os lugares. Professor, para o senhor ter uma ideia, nós tínhamos aqui só a piscina do SESI. E veio de Curitiba o nado sincronizado das alunas da Faculdade Católica, da Universidade Católica do Paraná e da Academia Amaral. Fizeram o nado sincronizado ali no SESI, na piscina, que não era tão grande, né? E ficou uma coisa muito linda e diferente. Criamos o concurso de bandas, já tinha uma programação na cidade, que a professora Lilima de Sembach fazia sempre, no dia 7 de setembro, o encontro de bandas e fanfarras. Mas depois, então, ficou oficializado, né? Um concurso de bandas e fanfarras e mais concurso de baliza. Então, fizemos o concurso de baliza pela primeira vez. Então, muitas coisas inéditas ocorreram nos festejos do centenário. Inclusive, professor, carnaval de rua, com rei, com rainha escolhidos. O Cid, que foi o rei na época? O Cid foi o rei, a Margit foi a rainha. Tivemos princesa, príncipe. Então,
a coisa funcionou, professor. Beleza. Hoje, nas saudades. Na E saudade. nomes importantes, com certeza, marcaram esse período, dona Sim, Terezinha? e os pintores, ali na estação, nós tivemos, os pintores faziam o trabalho nas plataformas, sabe, professor? À vista do público. Então foram compensados navais que nós ganhamos de senha, da firma de senha, e os pintores retrataram a história da cidade. Hoje, que se encontra na subida da escada lá da prefeitura. Pelo menos eu pensei que está lá ainda. Opa, valorizado, né? Professora Terezinha, no livro tem depoimento de pessoas que participaram? Existe algum depoimento? Sim, professor. Eu procurei pedir assim as pessoas que participaram dentro das comissões. Uma pessoa que foi muito importante para a gente na época da estrutura organizacional de tudo que foi feito foi exatamente o concurso que ganhou o símbolo do centenário e também o slogan do centenário. O concurso foi aberto para o Paraná todo, né? Santa Catarina também. E ganhou a Margarete Borne, que era uma ex-moradora de Porto União. Os pais tinham uma leiteria aqui na Rua 7 de Setembro. E o Fernando Gol, que era um menino de 12 anos, hoje é um grande profissional aí, empresário, e eles ganharam o concurso. O slogan do centenário, que eu acho muito bonito e que também não é utilizado, professor, poderia ser mais utilizado na nossa cidade. Sim, toda e qualquer propaganda impressa ou programação da prefeitura, colocar, né? Olha qual é a definição de União da Vitória. Os morros te abrigam, o Iguaçu te abraça, o povo te ama. Olha só, fantástico. Então, esse slogan, que foi o vencedor no concurso, ele foi colocado em algumas coisas nossas. Inclusive foram feitas camisetas também, essas coisas todas. Mas eu gostaria assim que dentro do comércio nós tivéssemos, né, os caminhões que são nossos aqui, que andam pela estrada do Brasil afora. Mas uma placa na entrada da cidade com esse desenho, sim. Né? Já vou exagerar, um luminoso, né? Exatamente. Ficaria lindo, lindo. É. Professora Terezinha, nós precisaríamos de um tempo maior. Eu até brinco com a senhora com o maior respeito, né, com o doutor João também. É impossível dizer bom dia ou boa tarde, porque sempre eu, numa conversa com a senhora, o doutor João, eu levo um conhecimento enorme. Vocês realmente são uma fonte de sabedoria, de conhecimento, nos inspirando para manter a cultura, a história e a valorização desse povo de Porto da Vitória. Deixa eu dizer mais uma coisinha. Nós tivemos, né, nessa terceira parte, um concerto que foi oferecido pela Henriqueta Penido Monteiro Garcês Duarte. Ela era neta do Coronel Amazonas, filha do Penido Monteiro, que foi prefeito de União da Vitória. E ela veio dar um concerto em homenagem à nossa cidade. Naquele ano, a fábrica de pianos Eisenfelder, de Curitiba, estava também completando seu centenário. E nessa ocasião a gente conseguiu emprestado um piano da fábrica e a dona Henriqueta deu o concerto aqui. E onde foi criado um museu, o Museu Coronel Amazonas, seria um museu assim mais do tropeiro, né? E a Casa da Música Júlia Amazonas, a avó da Henriqueta Penido. E também nós temos ainda para levantar aqui um apreço para o pessoal da literatura, que foram várias coisas lançadas naquela época. Nós tivemos um trabalho do Cordovan, que foi da escola, né? Aquele volume que ele fez, foi no ano centenário. O do professor João Horti, que fez a parte da geografia de todo o município, do Odilon Muncinelli, que fez a parte do Poder Judiciário. Então, essas pessoas realmente merecem também. Olha, professor, eu vou perder a cabeça se eu não lembrar de tudo, mas não é possível, porque é muita gente, professor. Eu sei. Professora Terezinha, em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, agradecemos imensamente
essa maravilhosa aula, esse resumo que você colocou aqui em poucos minutos sobre esta obra que é fantástica. É uma obra que eternizou o momento do centenário da Ana Vitória. E tenha certeza, aqueles que virão saberão como foi o centenário através dessa fantástica obra. Eu preciso que a senhora deixe uma mensagem aos nossos telespectadores. Por gentileza, fique à vontade. A mensagem que eu posso deixar e pedir é que as pessoas que receberem o livro realmente tratem esse volume como sendo uma fonte de pesquisas. Porque temos, inclusive, uma palestra do Dr. Josafá Cleto, que é filho do ex-prefeito José Cleto, e que fez um trabalho muito importante contando a origem da União da Vitória. Professora Terezinha, muito obrigado mais uma vez. Foi extremamente saboroso ouvi-la mais uma vez. É incansável escutá-la. E eu tenho insistido semanalmente que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.